Você acredita na doutrina do purgatório? O purgatório possui base bíblica? Isso e muito mais no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos falar sobre a doutrina do purgatório. E eu já quero deixar um aviso aqui. Eu não vou desrespeitar nenhum católico, essa não é a ideia. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é debater sobre a doutrina do purgatório. Então, católicos que estiverem me assistindo, fiquem tranquilos que eu não vou desrespeitá-los. Eu vou usar a frase do Pirula que eu acho muito importante. Olha só, pessoas nós sempre respeitamos, mas ideias não. Essas podem ser desrespeitadas. Nem sempre precisamos respeitar ideias. Por exemplo, não tem como respeitar a ideia da Terra plana, esse tipo de coisa. É só fazer chacota mesmo, não tem jeito. Então existem ideias que você não precisa respeitar, mas pessoas nós sempre respeitamos. Então a minha ideia aqui é pegar algumas doutrinas que os protestantes não creem e explicar o porquê que nós não cremos nessa doutrina. Ao mesmo tempo, eu vou estar explicando para os católicos o porquê que eles creem nessa doutrina. Então, eu vou apresentar aqui os argumentos a favor da doutrina do purgatório e aí depois eu vou apresentar os contra-argumentos, o porquê que o protestantismo não acredita nessa doutrina e aí você vai fazer o seu julgamento, ok? Os livros que eu vou utilizar para isso são esses dois livros aqui. A favor do catolicismo, eu tenho esse livro aqui, ó, que é o Está na Bíblia os Versículos Católicos. Aí tem o subtítulo As Passagens Bíblicas que Fundamentam a Doutrina Católica. Dave Armstrong, ok? A editora é Sedete, eu acho que é isso o nome da editora. Então nós temos aqui, se não me engano, 95 passagens, isso mesmo, 95 passagens que, segundo esse autor, fundamentam as doutrinas católicas, e ele então vai colocar essas passagens aqui e explicar o porquê que essas passagens fundamentam determinadas práticas, determinadas doutrinas da Igreja Católica, ok? Esse vai ser o livro utilizado a favor do catolicismo, os argumentos estarão aqui. Bem, a favor do protestantismo, contra-argumentando as doutrinas católicas que os protestantes não creem, eu tenho esse livrinho aqui, ó, Inovações do Romanismo em Ordem Cronológica, do Carlos H. Collett, da editora Edições Paracleto, ok? Vão ser esses dois livros bases. Obviamente eu não utilizei apenas esses dois livros. Eu nasci no lar protestante, então tenho algum conhecimento bíblico também para colocar dentro dos meus argumentos e também pesquisei alguma coisa na internet, tanto de padres que defendem ali a doutrina do purgatório e de pastores que contraditam essa doutrina. Eu iria utilizar também esse livro aqui, ó, O Purgatório, do padre Frederick William Faber, da editora Ecclesiae. Por que eu decidi não usar esse livro? Porque eu descobri depois de comprar e comecei a ler, ele é um livro mais destinado para quem já acredita na doutrina do purgatório. Então ele não faz bem uma apologética do purgatório, mas ele faz uma defesa muito superficial e é mais para quem já acredita nessa doutrina. Esse daqui não. Esse é uma defesa apologética mesmo. Ele vai tentar argumentar e defender a doutrina do purgatório e por que os católicos estão certos em acreditar nessa doutrina, ok? Então vai ser dessa forma. Vamos lá, vamos para os argumentos e os contra-argumentos a respeito da doutrina do purgatório. Vamos começar então, vamos para o primeiro argumento. Antes eu preciso explicar como vai funcionar. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou expor o argumento, colocar o argumento em tela. Aí eu explico por que esse argumento, qual que é a defesa católica desse argumento e depois eu coloco os contra-argumentos protestantes. Então vão ser vários argumentos, então vai ser colocado o argumento, os itens a favor do purgatório e depois os itens contra o purgatório, ok? Vai funcionar em cada um dos argumentos dessa forma. O primeiro argumento que nosso livro aqui Está na Bíblia, os Versículos Católicos expõe, é justamente uma passagem bíblica, lá de 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Esta é a principal ou única passagem exposta aqui no livro que, segundo eles, embasam a doutrina do purgatório. Diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 3, de 11 a 15.
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Essa é a passagem, a única passagem que a Igreja Católica utiliza para dar embasamento à doutrina do purgatório. E qual que é a interpretação da Igreja Católica a respeito dessa passagem? Ela fala o seguinte: as nossas obras vão ser postas à prova pelo fogo. E fala o seguinte, que alguns vão passar direto e outros sofrerá dano, mas ainda serão salvos. Mas sofrerá dano pelo fogo. Então o que seria esse fogo? Seria o fogo purgatório, o fogo que vai expurgar os pecados que ainda estão nas pessoas. Então depois que a pessoa morre, ela então vai se encontrar com o Senhor, e quando ela se encontrar com o Senhor, vai ter aqueles que vão passar direto, mas vão ter aqueles que vão precisar expurgar um pouco dos seus pecados. E aí então, esse seria o fundamento do purgatório. Essa passagem estaria falando que algumas pessoas precisariam passar por um tempo de sofrimento, de purgação dos seus pecados, para que depois ele fosse ao paraíso. Ok? Essa é a principal base para a doutrina do purgatório. Vai falar o seguinte, aqui ele fala o seguinte, ó, se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. O que é esse detrimento? É justamente ali o purgatório. Vai sofrer um pouco. Essa obra que não permaneceu, essa pessoa que teve a obra que não permaneceu, sofrerá por um tempo ali no purgatório, ok? Essa é a principal base do purgatório. Bem, contra isso, contra essa argumentação e principalmente contra esse texto no sentido de como os católicos interpretam, eu vou dizer o seguinte. O primeiro deles é, vamos analisar o contexto. Observe bem, nós sabemos e todo mundo sabe que eu posso utilizar um texto fora do contexto e aí eu posso fazer a Bíblia dizer o que eu quiser. Não é isso que os pastores coaches estão fazendo hoje? Eles utilizam a Bíblia fora do contexto e aí podem falar o que quiser. Pois bem, nesse caso aqui, no capítulo de 1 Coríntios 3, se você ler todo o capítulo, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando a respeito de uma divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto. Alguns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era do próprio Senhor Jesus Cristo. Então estava tendo divisões nessa igreja. Então nós precisamos entender que esse capítulo foi escrito com Paulo tendo essa visão. Ele estava querendo dirimir uma situação que estava ali na igreja de divisão, pessoas que estavam se dividindo em grupos. E aí ele está escrevendo a respeito disso e ele coloca esse texto no meio disso, no meio daquilo que ele está argumentando que as pessoas deveriam se manter unidas, ok? Então, traduzindo, o que Paulo está querendo dizer aqui é que, olha, não importa quem pregou para você, não importa se foi Paulo, não importa se foi Apolo, não importa, o que importa é que um dia nós vamos comparecer diante de Cristo, diante de Deus, e nós seremos julgados pela nossa obra. Nós vamos ser julgados pela nossa obra. Então, o contexto aqui não é Paulo tentando explicar uma doutrina do purgatório. Na verdade, se você ler antes e depois do texto, você vai ver que Paulo está falando a respeito dessa divisão. Então, primeiro, Paulo está falando, olha, não importa quem pregou para você, um dia você vai se comparecer diante de Deus e vai ser julgado pelas suas obras, ok? E aí eu não vou tratar a respeito de salvação pelas obras, depois nós tratamos sobre isso. Ok, segundo, Paulo fala dentro do próprio texto de galardão e não de purgatório, salvação, esse tipo de coisa. Olha só, ele fala o seguinte, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Ora, ele está dizendo o seguinte, olha, aqueles que foram diretamente aprovados receberá um galardão, ok? Aqueles
que não tiveram a obra aprovada, mas ainda são salvos, por isso que a salvação não é por obras, mas as obras vão contar para o galardão. Então, aqueles que não tiveram as suas obras aprovadas não receberá o galardão. Esse é o detrimento, essa é a penalidade para quem não teve as suas obras aprovadas. Não receberá galardão. O próprio texto está falando. Os que foram aprovados, galardão. Os que não foram aprovados, sofrerá o dano. Qual que é o dano? Não vai ter galardão. Mas eles serão salvos. É somente isso que o texto está falando. É forçar muito a barra. É pegar um texto totalmente fora do contexto e colocar elementos no texto que o texto não está falando. Ora nenhuma, Paulo fala a respeito de um período que a pessoa terá que ficar em um lugar para que depois ele fosse ao paraíso. Não tem nada disso no texto. Então, é muita forçação de barra pegar esse texto e falar que esse texto fala de purgatório. Não fala. Paulo está dirimindo uma questão na igreja de Corinto e Paulo está falando de galardão e não está falando aqui em nada de purgatório. O segundo argumento aqui escrito pelo David Armstrong é o seguinte: tanto católicos como protestantes acreditam na santificação e na purificação. A única diferença é que os protestantes acreditam que essa purificação ou santificação acontece somente aqui enquanto está vivo, e enquanto isso os católicos acreditam que isso acontece tanto aqui como depois de morto ou no pós-morte. E aí ele vai argumentar o seguinte: não existe mágica. Isso porque mesmo depois que nós nos convertemos, nós continuamos a pecar. E aí quando morre, esses pecados precisam ser justificados ou santificados, ou você precisa ser purificado desses pecados, ok? Então, o purgatório é justamente isso. Ele vai dizer o seguinte: não existe mágica. Não é porque você morreu que aqueles pecados que você cometeu automaticamente são perdoados, você automaticamente é santificado e aí pronto, você está pronto para entrar na glória. Esse é o principal argumento. Vai dizer, ó, não existe mágica. Não existe aquela história depois de morto vira santo, ok? Aqueles pecados que você cometeu durante a sua vida, você leva para o pós-morte. E como é que você vai ser purificado desses pecados? Através do purgatório, ok? Então eles vão acusar o protestantismo de mágica. Ah, morreu, automaticamente foi purificado dos pecados. Muito bem, como é que eu vou contra-argumentar isso com a questão protestante, no que nós acreditamos? Eu vou argumentar com a Bíblia. Nesse caso aí, eu vou lá, primeiramente, para Hebreus. Hebreus capítulo 9, lá no versículo 26, ele fala o seguinte: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido, está falando de Cristo, que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Agora vem a parte importante. Aqui primeiro o autor de Hebreus está falando, olha, Cristo morreu por nós de uma vez por todas para aniquilar o pecado. E aí ele continua: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não vem purgatório, não vem uma fase de transição. Depois da morte vem o juízo. É isso que a palavra de Deus diz. Ela não diz que vai ter um estágio, não vai ter uma repescagem. O homem está destinado a morrer uma vez só e vindo depois disso o juízo. Não existe mais chance depois da morte. E para afirmar ainda mais sobre isso, eu vou citar o próprio Jesus. Lá em Mateus 5, versículo 29. Veja o que próprio Jesus diz. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Muito bem. Olha só, se existe algo depois da morte que ainda pode ser purificado, que ainda pode ser remanejado, ou uma repescagem depois da morte, Jesus não ia falar com tanta autoridade e com tanta gravidade a respeito do seu pecado. Ok? Ele está falando o seguinte, olha, se algo te faz pecar, é melhor você arrancar enquanto você estiver vivo. É melhor você arrancar ele de você, um membro de você, do que você ir todo para o inferno. Se o purgatório fosse verdade, nós teríamos
uma afirmação muito menos contundente, porque afinal de contas eu não precisaria arrancar o meu membro. Eu ainda teria uma chance depois da morte. Depois da morte eu poderia ser purificado pelo purgatório. Os meus pecados, ao invés de eu arrancar um braço, depois eu só passaria mais tempo no purgatório, ok? Jesus não diz isso. Jesus nem diz o seguinte: olha, é melhor você arrancar o braço porque senão você vai passar muito tempo no purgatório. E o purgatório é um local de sofrimento também. Não, ele não diz isso. Ele fala: ó, é melhor arrancar o seu braço, é melhor arrancar o teu olho do que você ir para o inferno, ok? Isso é uma atitude que você tem que tomar enquanto você está vivo. Obviamente nós sabemos que Jesus não estava falando de você amputar mesmo o seu braço. É de você literalmente deixar o pecado, que ele está dizendo. Porque não existe chance de você ter um outro tipo de purificação depois da morte. Ou você toma a atitude enquanto você está vivo, ou depois da morte você não vai ter mais oportunidades. O terceiro argumento que o autor vai apresentar aqui é o seguinte: ele vai dizer que nós protestantes não acreditamos no purgatório porque nós queremos fugir do sofrimento. E é por isso que os protestantes acreditam em salvação instantânea, em glorificação instantânea, acreditam que a pessoa que ela é salva eternamente, ela não perde a salvação. E nisso o autor está um pouco equivocado, porque existem cristãos protestantes que acreditam na perseverança dos santos, ou seja, que uma vez salvo eternamente, mas também existem cristãos protestantes que não acreditam nisso. Mas tudo bem, ele só quis demonstrar o seguinte: a todo momento nós protestantes estamos fugindo do sofrimento. E então nós não acreditamos no purgatório porque nós estamos fugindo também desse sofrimento. Nós queremos, assim que morrer, ir diretamente para o paraíso sem passar por qualquer sofrimento. Então, traduzindo, protestantes querem fugir do sofrimento. Essa é a argumentação do autor aqui. Muito bem. Ele vai utilizar dois textos da Bíblia para provar isso a respeito da importância do sofrimento e como isso está na Bíblia. O primeiro texto está lá em Romanos 5, do versículo 3 ao versículo 5, diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Traduzindo, aqui está falando da importância do sofrimento, das tribulações, porque as tribulações vai produzir perseverança e assim por diante, ok? Esse é o primeiro texto que ele cita. Ele vai citar um outro texto também, que é o texto lá de 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 10, ele diz o seguinte: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, nesses dois textos, ele está dizendo o seguinte: olha, esses dois textos comprovam a importância do sofrimento na purificação ou na vida cristã. Ok, o que eu preciso dizer logo de início? A questão de os protestantes fugirem do sofrimento não encontra base, porque eu poderia dizer a mesma coisa dos católicos. Dizer o seguinte: o purgatório foi criado pelos católicos porque eles não aguentam sofrimento. Como assim? Como eles não acreditam ou não aguentam dar notícia para alguém de que aquela pessoa, caso não tenha encontrado Jesus, ela vai para o inferno diretamente, como isso era muito trágico, né? Dizer para uma pessoa que ela foi direta para o inferno, né? Que não há possibilidade. Chegar para uma mãe que perdeu o filho e falar o seguinte: não tem segunda chance. Seu filho tinha a chance aqui na terra. Agora que morreu, não existe mais chance para ele. É muito sofrível. E aí o que nós fazemos? No caso os católicos fazem, inventaram um purgatório para falar para essa mãe, para falar para um pai de alguém, para falar para as pessoas o seguinte: não, ainda existe uma esperança, ele pode estar no purgatório. E então você ainda pode salvá-lo através das suas orações, através das suas manifestações religiosas, doações, indulgências, esse tipo de coisa, você ainda pode salvá-lo, ok? Na verdade, quem não aguenta sofrimento, nesse caso, são os católicos, né? Porque eles criaram uma espécie de repescagem do tipo: olha, eu não preciso dizer que não existe mais chance depois da morte. Eu posso dizer que ainda existe uma possibilidade aberta aí, ok? Bem, mas eu nem vou utilizar esse argumento assim
é só porque o argumento pode ser utilizado de lá para cá como daqui para lá. Mas o meu principal argumento é sobre essas passagens bíblicas. Se você ler essas passagens bíblicas, você vai ver que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro de maneira nenhuma está falando em uma vida pós-morte. Ele está falando de um sofrimento aqui na terra. Ele está falando de um sofrimento na vida e não no pós-morte. Olha só, Paulo lá em Romanos está falando o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ora, Paulo está vivo e ele está falando que ele se gloria nas tribulações que ele está tendo. Porque ele está falando das tribulações enquanto você está vivo. Se ele estivesse falando a respeito de uma tribulação no purgatório, sabe o que ele falaria? Ele falaria o seguinte: olha, ainda nos alegramos nas tribulações aqui e nas tribulações do porvir. Não, ele está falando apenas das tribulações enquanto ele está vivo. O apóstolo Pedro fala a mesma coisa. Olha, nós vamos ter um pouco de tribulação enquanto estamos vivendo, porque nós vivemos pouco comparado à eternidade que nós vamos passar. Então, o que nós podemos fazer é só nos gloriarmos nessas tribulações que nós sofremos enquanto ainda estamos vivos. Em nenhum momento, mas assim, nem com terraplanismo teológico, dá para nós falarmos que esses textos estão falando de um sofrimento no pós-morte. De forma nenhuma, ao contrário, Paulo está tentando animar aqui o pessoal de Roma, dizendo: olha, essas tribulações que vocês estão sofrendo enquanto estão vivos não se compara com aquilo que você vai ganhar lá quando você falecer e for para o paraíso. Em nenhum momento há aqui em Paulo ou lá em Pedro qualquer citação, menção, referência ou analogia com alguma coisa que aconteça no pós-morte. O próximo argumento do autor aqui, tentando explicar a doutrina do purgatório, é o seguinte: ele vai defender uma pergunta constantemente feita pelos protestantes no sentido assim: será que quando a pessoa estiver no purgatório, estiver sofrendo ali no purgatório, ele não vai pensar que aquilo não compensa? Tipo, olha, esse sofrimento não compensa, eu estou sofrendo demais para purgar os meus pecados e para atingir o paraíso, eu vou desistir disso daqui, eu vou desistir do purgatório. Será que não vai ter pessoas que irão desistir do purgatório? E aí ele vai responder que não, que jamais haverá pessoas que desistam do purgatório, e ele vai utilizar um texto bíblico lá em Romanos 8, versículo 18, que diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele vai dizer o seguinte: as pessoas que estiverem no purgatório vão ter uma noção tamanha da glória que eles vão participar ao saírem dali, que eles jamais vão pensar em desistir. Mas não é bem assim. Novamente o autor confunde, porque o texto é muito claro. Ele está dizendo: olha, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos no tempo presente, Paulo está vivo. Paulo está dizendo que os sofrimentos que ele está passando enquanto está vivo, no tempo presente, não se comparam com aquilo que há de vir. Não se comparam com a glória daquilo que há de vir. Então, novamente, Paulo não está falando numa condição pós-morte. Paulo não está falando que, olha, tenho para mim que o sofrimento que eu vou enfrentar no purgatório, o sofrimento que eu vou enfrentar para purgar os meus pecados depois que eu morrer, não se comparam. Não, Paulo está falando no tempo presente, enquanto ele está vivo. Mais uma vez, não há a mínima relação com um estado pós-morte, depois que morrer, ok? Então, versículo não fala do purgatório, fala dos sofrimentos de Paulo no tempo presente, enquanto ele está vivo. Muito bem, pessoal, chegou aquela hora e hoje eu vou pedir mesmo que você deixe o seu joinha, que você se inscreva no nosso canal, porque esse vídeo deu muito trabalho. É um vídeo apologético, então dá muito mais trabalho pesquisar as posições a favor, as posições contrárias. Então, por favor, deixe o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, e se você gostar de qualquer um desses livros que eu citar aqui, eu vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo o link, e você comprando por esse link você ajuda o nosso canal. Também quero te convidar a se inscrever lá no @livros e teologia no Instagram. Lá é onde acontece o papo no dia a dia, ok? Então, se você quer acompanhar o Livros e Teologia no dia a dia, indicações, promoções, os principais vídeos, é através do Instagram, @livros e teologia. Vamos lá, que ainda tem mais argumento. É um vídeo que com certeza vai ficar muito grande, porque são muitos argumentos a favor e muitos argumentos contrários.
O próximo argumento utilizado pelo Dave Armstrong é um argumento que parte meu coração, porque é um argumento do C.S. Lewis. O C.S. Lewis acreditava em purgatório, como todo bom católico, ok? Se você é um bom católico, você acredita no purgatório, porque é isso que a igreja fala que você deve acreditar. Tudo bem. Mas o C.S. Lewis é um autor que eu gosto muito, eu leio muito C.S. Lewis, eu tenho a coleção quase inteira dele, e ele acreditava e defendia a doutrina do purgatório. E aqui o autor então vai utilizar a citação do C.S. Lewis para defender também a posição do purgatório. Ele vai dizer o seguinte, ele vai colocar a citação daquilo que o C.S. Lewis falava a respeito do purgatório. E o C.S. Lewis falava o seguinte: eu creio no purgatório, nossas almas exigem o purgatório, não? Não partiria nossos corações se Deus dissesse a nós: é verdade, meu filho, que seu hálito fede e seus trapos pingam lama e limo, mas nós somos caridosos aqui e ninguém o reprovará por essas coisas, nem se afastará de você. Entre para o gozo. Não deveríamos responder: com humildade, Senhor, e se não houver objeção, eu preferia ser limpo antes. Pode doer, você sabe, mesmo assim, Senhor. Traduzindo, o que C.S. Lewis diz a respeito disso? Ele diz o seguinte, olha, mesmo que Deus aceitasse, então você morre, e aí quando você morre, você ainda está sujo pelo pecado, pelos pecados que você cometeu aqui na terra, mesmo que Deus falasse assim, olha, entra para o gozo do paraíso, você mesmo pediria para ele, não, Senhor, me limpe primeiro, deixa eu expurgar esses pecados primeiro para depois desfrutar do paraíso. Essa seria talvez a real situação ou aquilo que um bom cristão deveria fazer, ok? Bem, vamos à contra-argumentação a respeito do argumento do C.S. Lewis. É difícil contra-argumentar o C.S. Lewis, porque eu gosto muito dele, mas vamos lá. Falou besteira, ao meu ver, nós vamos contra-argumentar. Primeira coisa, nós devemos acreditar o seguinte, C.S. Lewis era um ótimo escritor, nós gostamos muito dele, mas ele era humano e ele poderia sim acreditar em coisas equivocadas, ok? Olha que ele não cita aqui nenhum argumento teológico, é simplesmente uma defesa explanativa do purgatório. Então, olha só, não importa se é C.S. Lewis, não importa se é Calvino, não importa se é Lutero, não importa se é o pastor ou padre da sua igreja, se ele falar algo que não está na Bíblia, está errado e pronto, não importa o quão ele seja inteligente e o quanto ele seja bom em alguma coisa. Vai continuar sendo errado. Uma mentira dita por uma pessoa muito boa continua sendo mentira. Então, nós não devemos acreditar no purgatório só porque o C.S. Lewis acreditava. Assim como nós não deveríamos não acreditar em purgatório simplesmente porque Calvino não acreditava. Não, esse não é o argumento, ok? Nós temos que ir para a Escritura e saber o que é a Escritura, o que a Bíblia diz a respeito disso. Esse é o nosso fundamento da fé. Essa é a única verdade que nós não podemos ignorar, ok? Outra coisa interessante aqui é que eu não acredito, ainda que seja muito bonito, e o C.S. Lewis tem essa facilidade, né? Ele escreve coisas assim que nos tocam, e ainda que seja muito bonita a passagem que ele fez aqui, eu não acredito nesse homem bonzinho do C.S. Lewis aí não, ok? Eu acredito que o homem quer entrar no paraíso de qualquer jeito, ok? E se não formos purificados pelo próprio Deus, homem nenhum pediria para ir para o sofrimento. Olha, eu desconheço homem, principalmente nos dias de hoje, nos dias atuais, que gostaria de sofrer, se tivesse a oportunidade de não sofrer, ok? E por último, eu vou ter que utilizar agora a questão da palavra de Deus, que, como eu disse, é um único regime de fé e conduta que nós devemos ter. E aí eu vou dizer o seguinte, se o sangue de Jesus não nos lavar do pecado, nada mais, produto nenhum, lugar nenhum pode nos lavar do pecado. Então, se o sangue de Jesus não bastou, se Jesus ter vindo na terra, ter morrido naquela cruz, não bastou para purificar os pecados, nada mais basta. Não há lugar, não há purgatório, não há inferno que tire o pecado de nós, se o sangue de Jesus não tiver tirado. Bem, e para argumentar com isso, eu vou usar a Bíblia. Nós vamos ver lá em 1 Coríntios 6, o versículo 11, diz o seguinte: mas vós vos lavastes, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Então quem nos lava? Não é purgatório. Quem nos purifica? Não é o fogo. Quem nos torna santo? Quem nos torna, aqui fala, mas vós foste santificado. Quem nos santifica?
é Cristo. Nada mais. Não há argumento nenhum. Se o sangue de Jesus não lava o seu pecado, nada mais vai lavar. E para ainda continuar nisso, eu vou ler lá em 1 Pedro 1, versículo 18 e 19, que diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Mais uma vez, quem te lava é o sangue de Cristo. Nenhum fogo, nenhum purgatório, nenhum lugar é capaz de te lavar. Se você não tomar um banho no sangue de Cristo enquanto você está vivo, não adianta você morrer e ir por purgatório, porque purgatório nenhum dá conta de tirar o seu pecado. Só tem um produto que tira o pecado. É o Vênus celestial, é o sangue de Cristo. Todos os outros, mesmo contra o C.S. Lewis, todos os outros produtos, todos os outros lugares são obsoletos diante do sangue de Cristo. Muito bem, mais um argumento do autor aqui é a respeito da interpretação que João Calvino dá daquele primeiro texto. Lembra o primeiro texto que nós lemos lá de 1 Coríntios 3, de 11 a 15? O autor aqui vai citar a interpretação que Calvino faz a respeito desse texto, como se Calvino representasse todos os protestantes, e vai falar, olha, é risível como João Calvino, para não falar sobre a existência do purgatório, ele então dá uma interpretação totalmente equivocada e que não condiz com o texto, ok? Olha o que João Calvino, como João Calvino interpreta aquele texto lá de 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Ele fala o seguinte, o que ele acha que é o fogo? O Espírito é aquele fogo pelo qual serão provados. A essa prova, Paulo chama de dia do Senhor, usando um termo comum nas Escrituras, pois disse que o dia do Senhor chega a qualquer tempo em que ele, de algum modo, manifesta sua presença aos homens, dizendo-se que o rosto brilha especialmente quando sua verdade é manifesta. Está agora provado que Paulo não tem ideia sobre nenhum outro fogo que não seja a prova do Espírito Santo. O que João Calvino interpreta aquele texto? Ele vai falar o seguinte, olha, quando há a manifestação da luz de Deus, está chegando ali o fogo que prova todas as obras. Sinceramente, tenho que concordar com o autor do livro. A interpretação de João Calvino é muito complicada para que você entenda da forma como ele interpretou aqui. Sinceramente, eu procurei aqui alguns outros autores para tentar ver se alguém que eu tinha aqui, algum livro que concordasse com João Calvino, e nenhum deles deu sequer uma interpretação próxima a João Calvino. Então, João Calvino, nesse caso, pisou na bola no sentido, ele não interpretou esse texto como deveria interpretar. Realmente, para fugir da questão do purgatório, talvez que estivesse muito eminente ali quando João Calvino estava escrevendo, ele forçou uma interpretação que o texto não dá, ok? Mas a interpretação eu já falei lá no início desse vídeo. Então eu tenho que concordar que a interpretação de João Calvino é problemática porque ele coloca elementos que não estão no texto, dentro do texto, tira alguns elementos do texto e esquece eles, porque eles talvez complicassem um pouco mais a sua interpretação. Então concordo com o autor que a interpretação de João Calvino para o texto é indevida e não é a melhor interpretação. Mas, para contradizer, eu preciso dizer que para que você aprove, para que você afirme a doutrina do purgatório, você tem que fazer uma interpretação muito parecida com João Calvino. Você precisa colocar dentro do texto algo que não está no texto, que é um sofrimento pós-morte, um lugar onde será purgado durante um tempo, um período. Isso não está no texto. Então essa interpretação também é forçada. Se a interpretação de João Calvino é forçada porque ele inclui no texto coisas que não está ali, a interpretação católica de que está falando de um purgatório também faz a mesma coisa. Ela coloca elementos no texto e tira elementos do texto ao seu bel prazer e à sua bel interpretação, ok? Mas é verdade, a interpretação de João Calvino não foi a melhor, tem outras interpretações bem melhores do que essa. Muito bem, pessoal, olha só, esse vídeo está ficando gigante. Para não ficar mais gigante, nós vamos dividir o vídeo então em duas partes. Essa será a primeira parte e eu devo dizer que ainda tem vários outros argumentos e acredito
que alguns outros argumentos até mais fortes do que esse que eu apresentei. Então, ainda nessa semana eu vou postar o segundo vídeo a respeito do porquê nós protestantes não acreditamos no purgatório. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que se você for católico eu não tenha te desrespeitado como pessoa, mas que pelo menos você procure se aprofundar um pouquinho no porquê você acredita no purgatório, né? Acreditar no purgatório só porque a igreja diz que o purgatório existe não é aconselhável ou não é o melhor para você. Você deveria saber o porquê que você acredita e crer realmente porque a Bíblia diz a respeito daquilo, ok? Então, nós vamos continuar. Eu nem falei ainda das melhores contra-argumentações que tem nesse livro aqui, que vai ter que ficar para a segunda parte do vídeo. Então é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o seu joinha. Qualquer coisa que você quiser comprar que eu citei aqui, o link vai estar lá embaixo na descrição desse vídeo. Fiquem com Deus, um abraço e até a parte 2 do porquê não acreditamos em purgatório.